Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor meu Deus e meu Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, que este alimento, que este pão do céu, o verdadeiro pão, o alimento sólido, que vem de Deus, dado pelo Espírito Santo, seja revelado a todos quantos vão me ouvir e me assistir agora ou amanhã, ou pela rádio, ou pelo nosso site, ou pelo canal no YouTube. A importância, Senhor, é que o Senhor opere através da pregação, porque Paulo disse que a fé vem pelo ouvir a tua palavra. Que haja manifestação do teu Espírito Santo naqueles que vão ouvir, naqueles que vão receber a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor, só o Senhor pode fazer isso, que o Senhor dê aos teus filhos, à tua igreja, espírito de sabedoria, espírito de revelação, olhos iluminados, para que possam entender e compreender a sua palavra, e isso para a tua glória, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Quem pode dizer amém? Amém e amém. Amém, abençoados. Glória a Deus. Podem se assentar, por favor. Bíblia, papel e caneta. Graça e paz a todos que estão ao vivo aí online. Este é o MGA, o Ministério Graça e Apostolado. Estamos aqui na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Todas as quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Tá? Aqui na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Brasil. Quarta-feira, às 19h30, domingo, às 18 horas. Vem congregar, vem participar deste mover de Deus na terra, chamado MGA, Ministério Graça e Apostolado. Bíblia, papel e caneta. O assunto hoje, o tema já está aí, para você que está aí no YouTube, o tema já está aí na tela, você que está aí no Facebook, o tema já está aí também aí no link, você que está nos grupos de WhatsApp. O assunto hoje de suma importância para a igreja, hein? A heresia da quebra de maldição. A heresia da quebra de maldição, ou da maldição hereditária. Maldição hereditária. Para nós que estamos debaixo da graça e em Cristo, parece que não soa muito bem, né? Para quem, Romanos 6,14, para quem não está debaixo da lei. Romanos 6,14, para quem está debaixo da graça. João 19,30, para quem já está, depois que tudo já está consumado. Maldição hereditária. Então hoje eu vou falar sobre a heresia da quebra de maldição. Vem aqui na frente, vamos estar orando para que seja quebrada a maldição hereditária. O texto que os hereges usam para se firmar em quebra de maldição, eles usam Êxodo capítulo 20. Vamos ler. Êxodo 20 é o texto que os hereges usam para tal heresia. O que é uma heresia? Já ensinei aqui. Uma heresia é uma distorção de uma verdade bíblica. Se a Bíblia diz, está escrito que Jesus Cristo é o Senhor, dizer que Ele não é, seria uma heresia. Só um exemplo, né? Se a Bíblia diz, se está escrito que pela graça somos salvos, Efésios 2,8, dizer que não somos salvos seria uma heresia. Então, uma heresia é distorcer a verdade, é anular a verdade e trazer outra palavra ou outra coisa no lugar do que está escrito. Então, anular, distorcer a palavra de Deus, isso seria uma heresia. E anunciar uma suposta quebra de maldição é uma heresia. Eu vou explicar por que é uma heresia. E o texto que se usam
para se anunciar essa falsa quebra de maldição, eles usam Êxodo capítulo 20, Bíblia, papel e caneta, versículo 5. Olha aqui. É aqui que eles se fundamentam para fazer nos crentes ou levar os crentes a participar de uma suposta quebra de maldição, dizendo que você tem uma maldição hereditária, né? Olha aqui, ó. O texto que eles usam é Êxodo 20, versículo 5. Deus disse: não te encurvarás a elas quem? As imagens de escultura, e nem as servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. É aqui que eles se fundamentam para fazer a tal de quebra de maldição. Olha aqui, ó. Sou Deus zeloso, Êxodo 20, verso 5, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então eles se baseiam aqui. Olha, Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Daí o termo maldição hereditária. Porque se fundamentam isoladamente. Isso aqui é um texto isolado. E eu vou te mostrar que é um texto isolado, que ele não fala por toda a Bíblia. Não se pode fazer doutrina de toda a Bíblia em apenas uma parte de um versículo. Uma parte de um versículo. Qual que é a parte? Êxodo 20, verso 5, parte B. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O que eles se esquecem é do finalzinho do verso 5, que Deus disse: daqueles que me odeiam. Diga bem forte, que não é o nosso caso. Bom, se não é o nosso caso, então Deus não visita a terceira e quarta nossa geração, porque nós não odiamos a Deus. E nem meu pai, que era pastor, era crente, e nem o pai do meu pai, o meu avô, que também era cristão. Então, se for falar de geração, o meu avô cristão, a primeira geração, não vou nem falar do pai do meu avô, mas olha, a primeira geração, o meu avô cristão, a segunda, meu pai cristão, eu sou a terceira, neto do meu avô, filho do meu pai, cristão. Então, que maldição hereditária que haveria em mim? Então, você vê que quando, para se lançar, ou para se tornar, ou para se fazer uma heresia, geralmente se usam apenas um pedaço do texto. E você tem que escrever o que eu vou falar agora. E texto fora do contexto é pretexto para heresia. Presta atenção, hein? Texto fora do contexto. Porque eu vou ler outros textos agora na Bíblia. Eu não posso parar aqui em Êxodo 20, versículo 5, e sem terminar o versículo todo. Porque o que seria terminar o versículo? Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Em outras palavras, Deus está se referindo aos ímpios, bodes, filhos da perdição, que não tem nada a ver com a gente, conosco, ovelhas. Amém, abençoado? Vaso de honra. Então, aonde entraria uma tal ou uma suposta de maldição hereditária em minha vida, por exemplo? Vou falar de mim, não vou nem falar de você. Vamos falar de mim. Meu avô, crente, morreu crente, confessou a Jesus. Então, ele era uma ovelha. Crente, meu avô, eu congreguei com meu avô, eu ia na igreja com meu avô, quando eu era criança, tinha 10 anos. Então, meu avô, crente. Meu pai, pastor, crente. Eu, a terceira geração, crente, pastor. Onde é que entra na minha vida, não vou nem falar das pessoas, onde entraria na minha vida uma suposta maldição hereditária do quê? Se meu avô era crente, meu pai era crente, eu sou crente. Então não cola. Além do mais, não é nem isso que Deus está falando. Além do mais, Êxodo 20, verso 5 é um texto da lei. Romanos 6,14. E nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Mesmo assim. Então estou te mostrando que não basta ou não adianta usar
uma parte do texto, porque é preciso consultar o contexto, e o contexto deixa claro que é um livro da lei. Amém, abençoados? E Romanos 6,14 não estamos debaixo da lei. Amém? Outro assunto que essa palavra aqui não foi dita ou dirigida aos gentios, que somos nós. Amém? Outro sim, esse texto não foi dirigido à igreja, que já está em Cristo. Então, como alguém ou como eu poderia usar esse texto, ainda que Deus visitasse de fato, de verdade, a terceira ou quarta geração de ovelhas? Porque aqui não se refere a ovelhas, está claro? Porque ovelha não odeia. Em João 10, 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz. E aqui está dizendo o quê? Terceira e quarta geração dos que me odeiam, que não é o nosso caso. Então, estou te mostrando, é bom você escrever isso, texto fora do contexto é pretexto para heresia, para distorcer a palavra de Deus. O assunto hoje, a heresia da quebra de maldição. É uma heresia, quebra de maldição é uma heresia. Vocês aí evangélicos, antigamente tinha G12, G20, né, nos anos 90. Então, eles que trouxeram esse negócio para o Brasil, da tal de quebra de maldição. Cura interior, esses negócios aí. Né? Quebra de maldição. Quebra de maldição para quem está em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu era macumbeiro, eu era do candomblé. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, você está em Cristo. Amém, abençoados? Só para começar a ministração, tá? O tema hoje, a heresia da quebra da maldição. E eu estou te mostrando aqui o texto que eles usam. Aliás, quem está em graça não vai cair nessa heresia, né? Posso ouvir um amém? Quem cai nessa heresia é mais os batistas, os metodistas, presbiterianos, as igrejas, né, mais tradicionais. Né? Esse negócio de... As igrejas pretas gostam muito dessas besteiras aí. Quebra de maldição, cura interior, fumacinha, luz de neon, pisca-pisca, estrobo. Né? Tem tantas heresias que você nem imagina. Por falar em heresias, nós estamos abrindo hoje no YouTube a nossa nova playlist que tem por tema Seitas e Heresias. Não sei até quando vai as ministrações nessa playlist, tá? Eu sei que hoje é a primeira. Amém, abençoados? Estamos abrindo no nosso canal no YouTube. Nós já temos um canal no YouTube, Ministério Graça Apostolado. Já tem mais de 23 mil inscritos no canal, para a glória de Deus, que recebem, que acompanham a Graça Apostolado. Lembrando que nós não compramos, tá? Nós não compramos seguidores, tá? Nós não compramos seguidores. São mais de 23 mil pessoas que, de fato, recebem a graça e o apostolado. Amém? São pessoas que se inscreveram no canal, trazidas pelo Espírito Santo. Nós não somos igual uns do Rio de Janeiro aí, que fica comprando seguidores para que o canal tenha... Não, Paulo disse para Timóteo, nenhum soldado será coroado se não lutar legitimamente. Amém? Paulo disse para os coríntios, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Então nós não precisamos comprar seguidores. Nós pregamos o Evangelho, mostramos na Bíblia a graça e o apostolado, o Espírito Santo vai confirmando, testificando, e nisso já são 23 mil pessoas, debaixo da graça e do apostolado. Amém? Graças a Deus. É o trabalho do Ministério Graça Apostolado. É o nosso trabalho de anos, né, Deivão? Quantos anos já no YouTube? 14 anos. 14 anos de trabalho, um trabalho árduo. Então, são mais de 2 mil pregações, né? Mais de 2 mil vídeos. Sabe o que é isso? É claro que eu não lembro todos os temas, né? São mais de 2 mil vídeos só no canal no YouTube. Em um canal, porque são 2 canais, né? Nós temos o Ministério Graça Apostolado 1 e o Ministério Graça Apostolado 2. São 2 canais que nós temos no YouTube. Procura lá no YouTube, tá? Tem o canal do Milô também, de louvor e adoração. Então, o Êxodo 20, verso 5, é o tema que usam no meio evangélico para fazer, né, essa tal de quebra de maldição hereditária. Bom, vamos combater uma heresia com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Ezequiel capítulo 18. Abre aí.
Vou te mostrar que não existe até chegarmos na graça, né? Começamos aqui em Êxodo, até que nós vamos chegar na graça. Vamos em Ezequiel 18. Eu nunca acreditei nesse negócio de quebra de maldição, tá? Os batistas caem muito nisso aí, né? Nossa, batista, o que eu vi no meio batista, eles deixam, né? Olha, uma vez eu fui pregar na igreja de Penápolis, né? Sabe, Penápolis, perto de Lins, Promissão, Guararapes, Birigui. Fui pregar na igreja de Penápolis, quando eu cheguei lá, lembra, pastora? Tava uma bagunça na igreja, hein? Com esse negócio de quebra de maldição, cura interior, espíritos territoriais. Hã? Não, é cada besteira que você não imagina. Você não imagina. Nem Steven Spielberg não faz essas coisas. Nem é Steven Spielberg, né? Nem ele não faz isso aí. Aí eu cheguei lá para pregar em Penápolis, mas estava uma bagunça na igreja, mano. Estava uma bagunça. Os maridos me chamando de canto. Depois que eu fiz eu ministrei 3 sextas, sábado e domingo. Depois da primeira pregação, os maridos, os homens me procuraram quando acabou o culto, fizeram uma rodinha assim em mim. Falei, vixe, os caras agora o pau vai comer, vão me dar uma surra. Juntou uns 10 homens. Eu pensei, né? Aí eles falaram, pastor, deixa eu falar com vocês aqui, nós queremos falar com você. Aí me encostou assim, fez a roda, fechou a roda e começou a falar. Tinha acabado o culto. O que está acontecendo aqui na igreja é o seguinte, está vindo um pastor aí lá de São Paulo, junto com uma japonesa. A japonesinha já morreu, tá? Sabe que ela morreu, né? A Neuza Tioca morreu. Aí, está vindo aqui uns pastores aí, com uma japonesa, tal, fazer tal de cura interior, de quebra de maldição, que não sei o quê. E o que está acontecendo? Aí eles falaram assim, pelo que eu estou vendo, você não crê nessas coisas. Eu falei, claro que eu não creio. Porque quebra de maldição. Isso faz tempo, foi lá em 97, hein? 1997. Você não crê? Eu falei, claro que eu não creio nisso aí. Porque eu vou crer no que Paulo não falou, em 97. Mas o que está acontecendo, irmão? Aí eles falaram assim, o problema é que está chegando gente aqui na igreja, que está pegando as irmãs, levando numa salinha, e está querendo tirar a maldição delas. Você entendeu o que eu estou falando, né? Para mim foi uma vergonha. Lembra disso, pastora? Nossa, passei uma vergonha. Os maridos vieram falar comigo que o pastor da igreja lá trouxe outros pastores, e aí tinha que ungir as irmãs com óleo, sabe? Interessante que não ungiu os irmãos, né? Está entendendo o que eu estou falando, né? Interessante que não ungiu. Isso em 97, hein? O negócio é velho. 95, 1995, estava lá também. Isso é velho. Que eu não estou aceitando isso aí, porque está estragando meu casamento. Paulo disse que Deus não é Deus de confusão. Eu cheguei na igreja lá em Penápolis, noroeste de São Paulo, e a igreja estava em confusão, dividida. Porque o pastor abriu a porta, trouxe a japonesinha, trouxe outros pastores e outros lá que levavam as mulheres na salinha, e eles ungiam a mão com óleo e colocavam dentro da mulher para fazer a quebra de maldição. Isso aconteceu na igreja batista, hein? Eu estava lá. E aconteceu não comigo, que eu nunca permiti, nunca deixei, mas eu presenciei. Foi maior escândalo. Foi maior escândalo. Porque eu sou um visitante, eu sou um pastor itinerário. Eu costumo falar ministério de campo, né? Evangelista. Então, trabalhei muito como evangelista em várias igrejas, em casas, igrejas, salão, na rua, na praça, no trem, no ônibus, vários lugares. Então, teve essa. Quando eu cheguei lá na igreja, uma confusão, aquela divisão, aquele zum, zum, zum. Aí, quando fui conversar com os homens, estavam pegando as mulheres para ungir com óleo as partes íntimas das mulheres, que era onde entravam os demônios. Vocês não sabem de nada, irmão. Vocês não sabem de nada. O tema hoje, a heresia da quebra de maldição. E a irmã gêmea da quebra de maldição é a tal da cura interior. Você que passou no Batista, você deve ter ouvido, sei lá. Lá teve muito disso aí. Anos 90, não é? 90, 95, 97. Aquele tempo estava no auge, quebra de maldição. O MGA nunca participou.
Por quê? Primeiro que não está escrito na Bíblia para fazer quebra de maldição de alguém. Na Bíblia, não vou nem falar de Paulo do apostolado. Na Bíblia. Vamos ler o Ezequiel, para você ver aqui. Ó. Ezequiel 18. Talvez você, evangélico aí que está me assistindo agora, hein? Talvez você fez quebra de maldição, né? Você lembra do pastor Géser Cardoso? Ele fazia muito isso aí, aqui em São Caetano, em São Paulo. Aí. Com a gente não, porque o Ministério Gaspar nunca participou dessas coisas. Mas ele levava por aí, Neuza Tioca e tal, e outros. Ezequiel 18, quem já achou? Você que está me assistindo aí, talvez você já participou na lei, nessas igrejas evangélicas aí, de quebra de maldição, né? Me responde aí o que mudou na sua vida. O que resolveu, o que mudou? Se Cristo não te comprou com o seu sangue na cruz, não é a unção com óleo de ninguém que vai melhorar a sua vida, irmão. Tá? Ezequiel 18, olha a caneta, verso 20. Para te provar que não existe maldição hereditária. Para te provar na Bíblia, palavra profética, que não existe maldição hereditária. Ou seja, uma maldição que vai passando de pai para filho, para neto, blá, 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 blá. Isso não existe isso aí. Se existiu um dia, já não existe mais. Depois da cruz. Posso ouvir um amém? Agora vamos ver o Ezequiel 18, 20. Olha na sua Bíblia. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. No tempo da lei era assim. A alma que pecar, Ezequiel 18, 20. Essa morrerá. Sublinha aí, ó. O filho não levará a maldição do pai. Sublinha. Nem o pai levará a maldade ou maldição do filho. Acabou a tal da quebra de maldição. Ezequiel 18, 20 desbancou a suposta maldição hereditária que te ensinaram ou que você cria ou crê. Ezequiel 18, 20, você está dizendo assim, ó, não existe maldição hereditária. Por quê? Porque a alma que pecar, essa morrerá. O que Paulo disse em Gálatas 6, 5? Cada um levará o seu próprio fardo. Se o meu avô era do candomblé, e não era, mas se o meu avô era do candomblé, satanista, se o meu avô era da quimbanda, se o meu avô era da magia negra, problema dele. Eu sou um pastor, um homem de Deus. Eu não trago nada de ninguém. Gálatas 6,5. Cada um leva o seu próprio fardo. Está claro? Que maldição hereditária. Então o meu avô lá atrás mata uma pessoa e depois de 50 anos eu que vou preso? Tem lógica isso? É o que diz a maldição hereditária. Maldição hereditária. De geração em geração, de vô para pai, para filho. Isso é uma mentira, isso é uma heresia. E eu vou chegar na nova aliança. Por enquanto, o profeta Ezequiel está dizendo, Ezequiel 18, 20. A alma que pecar... Alô, o que Paulo disse em Gálatas 6, 7? Não erreis, tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Gálatas 6, 7. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer então que você peca e eu que morro? Está certo isso, irmãos? Deus seria justo? Então meu avô foi da quimbanda, meu avô foi do candomblé, meu avô foi da magia negra e eu que vou pagar? Eu não tinha nem nascido. Estou nem sabendo de nada. Como é diante de Deus? Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. Ah, o pai era ladrão, era bandido. Isso era o pai. Diga comigo, o filho não levará a maldade do pai. Diga isso. Está claro ou não está claro? Então não existe maldição hereditária. Porque o filho não levará a maldição do pai. Está claro ou não está claro? Ezequiel 18, 20. E nem o pai levará a maldição do filho. A minha filha Tamara tem 31, a Midian tem 30. Tem RG, tem CPF. Elas falam por elas.
E eu falo por mim. Está claro ou não está claro? Vamos deixar bem claro que eu vou mudar de assunto, hein? Eu tenho outros assuntos para esclarecer. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará, sublinha aí, ó. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Está claro ou não está claro? Oh, como é que a impiedade do meu avô ímpio vai cair em mim, se eu não tinha nem nascido? Como que a impiedade do meu bisavô ímpio... Eu estou fazendo uma suposição. Porque Ezequiel 18, 20 diz que a impiedade do ímpio não cairá sobre mim, cairá sobre ele. Então vamos dizer que meu tetravô era um ímpio, um bandido, um assassino. Meu tetravô. A impiedade do meu tetravô não pode cair em mim. Está claro ou não está claro? E tanto não pode que não caiu, porque eu sou um homem de Deus, um profeta, um apóstolo. Está claro ou não está claro? Uma salva de palmas ao Espírito Santo que nos ensina a palavra de Deus. Vamos para Jeremias 31, antes de Ezequiel. Vai anotando aí, hein? Bíblia, papel e caneta. O assunto hoje, hein? A heresia da quebra de maldição. Hoje nós estamos inaugurando uma nova playlist no nosso canal no YouTube. Pode procurar depois lá. Ó. Vai no nosso canal no YouTube, Ministério Graça Apostolado, procura na playlist Seitas e Heresias. Essa é a playlist. Procura o nosso canal. Jeremias 31, verso 30. Jeremias 31, Bíblia, papel e caneta. Você tem que estar marcando aí na Bíblia e marcando no caderno. Jeremias 31, 30. Está claro ou não está claro, hein? Olha o Jeremias 31, 30. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. Para aí. Para aí. Deixa o Jeremias 31 aberto. Vamos ver se Paulo é digno de confiança do que ele pregava e ensinava. Deixa o Jeremias aberto. Gálatas 6. Abre aí. Deixa o Jeremias aberto, hein? Gálatas 6. Vamos ver se Paulo é digno de confiança do que ele pregava e ensinava. Gálatas, meia dúzia, versículo 5. Gálatas 6, 5, compara com Jeremias 31, 30. Gálatas 6, 5. Paulo falou, pois cada um, olha lá, cada um levará o seu próprio fardo. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando Ezequiel 18, 20. Ele está falando Jeremias 31, 30. O Paulo já tinha lido, ele já tinha entendido. A alma que pecar, essa morrerá. Olha o Gálatas 6, 7. Olha o Gálatas 6, 7. Ó. Não erreis. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso mesmo também ceifará. Quem que vai colher? O que plantou. Gálatas 6, 8. O que plantar na sua casa, o que? O, artigo definido, o homem. Quer o nome? O homem João, o homem Marcos. Isso define uma pessoa. O, Gálatas 6, 8. O que plantar na sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o João, o Marcos, o Carlos, o que plantar no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, Paulo deixou claro que esse assunto é pessoal e individual. A alma que pecar, todos morrerão? Não, essa morrerá. Porque cada um leva o seu próprio fardo. Está claro ou não está claro? Jeremias 31, 30. Cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo o homem que comer as uvas verdes, os dentes deles que se embotarão. Está claro ou não está claro? Ué, eu estou em Santo André, você está aí na Bahia. Então você come canjica aí na Bahia, e eu estou aqui em Santo André, e os meus dentes que ficam embotados, você come a canjica na Bahia, e os meus dentes que ficam sujos? Ué, o dente vai ficar sujo quem comeu a canjica? Não é? É isso que Deus está falando pela boca do profeta.
espiritualmente falando. Se você matar uma pessoa, quem vai colher é você, não sou eu. Está claro ou não está claro? Olha o meu tetaravô lá. Se o meu tetaravô era satanista, era da quimbanda, era da magia negra, isso foi um problema dele. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade, a maldição do pai. Está claro ou não está claro? Jeremias 31:30. Cada um morrerá pela sua iniquidade. Então, se o filho não levará a maldade do pai, então não existe maldição hereditária, porque a alma que pecar, essa morrerá. Está claro ou não está claro? Então, onde que entra a quebra de uma maldição sobre a minha vida? Ainda mais hereditária. Ainda mais hereditária. Né? Não, porque o seu pai um dia fez pacto com Iemanjá. Quem fez foi ele, não foi eu. Porque a conversa deles é essa, tá? Eu já vi como que eles fazem isso. A conversa da tal cura interior é essa. Ó, você aqui que o seu pai ou a sua avó era do candomblé e fez pacto com a Iemanjá, fez pacto com a pombagira. Todos esses nomes não estão na Bíblia, tá? Estou só citando o que falam por aí. Não tem fundamento. Não existe preto velho na Bíblia, não existe preto branco, não existe nada disso aí. Nem preto velho, nem preto novo. Na Bíblia não tem isso aí, tá? Exu, esses negócios na Bíblia não tem. Não tem esses nomes. Fala falsos deuses. Mas não fala Exu, tranca-ruas, esses negócios não tem na Bíblia, na palavra de Deus. Então, como que esses supostos pastores evangélicos, como que eles fazem essa suposta quebra de maldição hereditária? Eu já vi. Então, alguém aqui que o pai ou o bisavô ou o avô era pai de santo, era macumbeiro, era da magia negra. A pessoa, meu avô era da magia negra. Então você vem aqui, porque nós vamos fazer uma oração, vamos fazer uma ministração para quebrar a maldição que está na sua vida. Mas qual maldição? É porque o seu avô fez o pacto com a Iemanjá, seu avô fez o pacto com o preto velho, o seu avô fez o pacto com quem? Quem fez foi o avô, eu não tinha nem nascido. O que eu tenho a ver com isso aí? Quem está entendendo? É que o ignorante não conhece o Jeremias 31:30, né? Senão ele falaria assim, ó, cada um morrerá pela sua iniquidade, irmão. O problema é do meu avô, que ele fez pacto com a Iemanjá, ou com o preto velho, ou com o preto novo. Eu não estava lá, não tem nada a ver com isso. É que o ignorante, ele não tem conhecimento. Ele tinha que falar, Ezequiel 18:20 diz que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, o neto não levará a maldade do avô. Quem fez o pacto foi meu avô, que eu tenho a ver com isso aí. Ezequiel 18:20. Amém? Mas provavelmente tem gente que me assiste aí, evangélico, que já fez ou participou da tal quebra de maldição. Provavelmente, são muitos que me assistem, são muitos. Não, são muitos que me assistem. E você que fez quebra de maldição, não valeu para nada, tá? Tá bom? Você fez quebra de maldição, pode dormir em paz. Nem ajudou, nem atrapalhou, nem nada. Ai, pastor, eu fiz quebra de maldição e oraram na minha cabeça e ficaram balangando. Que irmão? Ai, passaram o óleo. Não quero nem saber onde passou o óleo. Nem ajudou, nem piorou. Você só perdeu o seu tempo. Tá claro ou não tá claro? Isso aí é igual você ter subido no monte e pensar que Deus te abençoou porque você subiu no monte. A Bíblia diz, no apostolado, que Deus te abençoou em Cristo. Não é porque você subiu no monte, ou você subiu na geladeira, ou você subiu em cima do fogão, ou você subiu em cima da mesa, ou subiu numa árvore. Você sobe onde você quiser. Deus não te abençoou porque você subiu em algum lugar. Efésios 1:3. Deus te abençoou em Cristo. Logo, aonde você subiu, não valeu para nada. Se foi no monte ou em cima do fogão, nem ajudou, nem piorou. Quem está entendendo? Então, se você fez quebra de maldição, você perdeu o seu tempo. E se deu dinheiro, jogou o dinheiro fora. Geralmente eles cobram o curso, né? Venha fazer o curso da quebra de maldição e se inscreva, pegue uma apostila e você vai lá, paga o curso. Quer dizer, você paga para aprender errado. Assim é no sistema. Você paga para ser enganado. Quem manda você estar no meio evangélico? Estou te chamando para a graça já faz 32 anos. Você está lá ainda? Vira e mexe tem uma mentira, né? Vira e mexe tem uma heresia. Isso aí faz parte do sistema. Você está lá ainda fazer o quê?
Não existe maldição hereditária para quem está em Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Abre a sua Bíblia em Gálatas 3. Escreva isso aí, ó. Não existe maldição hereditária do bisavô, do avô, do pai, até chegar em você. Não existe maldição hereditária para quem está em Cristo. Mas sempre tem alguém que fala assim: pastor, mas eu sou pobre, meu pai era pobre, meu avô era pobre, isso não é uma maldição? Não, irmão, isso é sociologia. Você nasceu numa família pobre, mas isso é reversível. Você estuda, você trabalha, você aprende educação financeira, que é não gastar mais do que você ganha, e você muda a sua situação, você muda a sua vida. Tem nada a ver com maldição. É que meu avô era pobre, meu pai era pobre e eu sou pobre também. Isso não é maldição, não. Não tem nada a ver com maldição. Tem nada a ver com maldição. Tanto é verdade que é reversível. Ou seja, tem como mudar. Começa a vender bolo na rua, começa a pôr uma barraquinha de cachorro-quente, uma só, põe 3, põe 4, põe 5, põe seu filho, pega o vizinho, contrata. Quando você vai ver, você está com uma empresa de vender cachorro-quente. Então você reverte as coisas trabalhando com inteligência, com sabedoria e principalmente com educação financeira. Não é gastando mais do que se ganha, senão vai morrer pobre mesmo. E não tem nada a ver com maldição. Está claro ou não está claro? Agora você ganha 1.000 e gasta 3.000 por mês, aí vai falar que é maldição hereditária? Não, é burrice. Não tem nada a ver com maldição hereditária. Você não pode gastar mais do que você ganha. Eu vou dar uma ministração sobre isso aqui, hein? Logo, logo eu vou ensinar aqui sobre educação financeira. Logo, logo. Educação financeira. Eu vou te ensinar como prosperar. Já começa que você não pode gastar mais do que você ganha, né? Senão você vai morrer sem prosperar, né, irmão? Você ganha 1.000 e gasta 3, quando é que você vai prosperar? Nunca. Aí não tem Deus que ajuda, né? Bom, Gálatas 3... Diga comigo, não existe maldição hereditária para quem está em Cristo. Diga isso. Não existe maldição hereditária para quem está em Cristo. Olha Gálatas 3 na sua Bíblia, versículo 3. Gálatas 3, desculpa, 13, né? Não é 3. Gálatas 3, 13. Não existe maldição hereditária e nem da lei, e nem nenhuma para quem está em Cristo. Gálatas 3, Bíblia, papel e caneta. Gálatas 3, 13. Cristo, olha o verbo no passado, ó, nos resgatou do quê? Da maldição da lei. Primeiro texto que eu li é um texto da lei. Êxodo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Deus não visita coisa nenhuma, porque Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou de Êxodo 20, verso 5. Ele nos resgatou da lei. Deus não visita a maldição de ninguém, irmão. Amém, abençoados? Amém. Diga bem forte: Cristo me resgatou da maldição da lei. E como é que ele fez isso? Fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3, 13. Veja na sua Bíblia, porque se estiver escrito, eu creio. Como é que eu vou fazer quebra de maldição sobre a minha vida se eu estou lendo Gálatas 3,13, que Cristo me resgatou da maldição da lei? Está claro ou não está claro? Vou falar de novo. Como que eu, Marcos Gomes, eu, crente, ovelha, filho de Deus, eu já estou em Cristo, sou nova criatura, tenho o Espírito Santo, como que eu vou fazer uma quebra de maldição se Gálatas 3,13 diz que Cristo me resgatou da maldição? Como que eu vou fazer quebra de maldição se Cristo me resgatou da maldição? Como que eu vou fazer? Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como que ele fez isso? Fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito, ó, maldito todo aquele, singular,
maldito. Levou a maldição quem? Aquele que for pendurado no madeiro. Quem foi pendurado no madeiro? Foi Paulo? Foi Moisés? Foi Davi? Quem foi pendurado no madeiro? Não foi Cristo? Então quando ele foi pendurado no madeiro, ele levou a maldição. E eu vou quebrar o quê? Se ele já quebrou lá na cruz. Vocês evangélicos que fazem quebra de maldição, vocês só estão 2000 anos atrasados, tá? Porque Jesus já quebrou as maldições. Só está 2000 anos atrasado. Vamos lá fazer a quebra do mal. Vai quebrar o quê? Cristo já quebrou, 2000 anos atrás. Dê glória a Cristo, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Está claro ou não está claro? Veja Gálatas 5, verso 1. Nova aliança, Novo Testamento. Gálatas 5, verso 1. Cristo. Olha como que é claro, hein? Não é o MGA, não é o pastor Marcos. Gálatas 3,13, Cristo. Gálatas 5,1, Cristo. Cristo, Gálatas 5,1, nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não vá ficar debaixo desse negócio de quebra de maldição, de cura interior, de unção com óleo, de vem aqui que vamos fazer a campanha para Deus te libertar. Cai fora dessas mentiras e heresias. Gálatas 5,1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não vos torneis a se colocar debaixo do jugo de escravidão dessas heresias. Essas mentiras religiosas. Fogueira santa, campanha, corrente, quebra de maldição, cura interior, jejum de Daniel. Quem na Bíblia fez jejum de Daniel, meu irmão? Não, porque Daniel, as 7 semanas de Daniel, as 7 semanas de Daniel, eu me chamo Marcos. Não tem nada a ver com Daniel. As pessoas não pensam, né? Campanhas, 7 semanas de Daniel. Não é assim nas igrejas da lei? Vamos fazer 7 semanas de Daniel. 7, né? Vai dar 21. Mas quem fez foi Daniel que fez. Há quantos anos atrás que ele fez isso? No nosso canal no YouTube, procure a playlist, canal Ministério Graça Apostolado, playlist Seitas e Heresias. É muito assunto, hein? Vou falar sobre seitas, vou falar sobre muitas heresias que estão por aí no mundo, mentindo, enganando, distorcendo. Gálatas 5:1, Cristo nos libertou. Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou. Colossenses 1:13, olha aí. Colossenses 1:13. Lembrando que eu estou te mostrando na Bíblia, tá? Principalmente no Novo Testamento. Eu estou em Cristo. Não há maldição para eu quebrar. Já começa que na lei dizia que o filho não levará a maldição do pai. Não é isso? A lei, Jeremias 31, Ezequiel 18. A lei já dizia, o filho não levará. A impiedade do ímpio cairá sobre ele. É o que está escrito lá, na lei, hein? Mas nós estamos na graça. Então, na graça, Gálatas 3:13, Cristo me resgatou da maldição da lei. Na graça, Gálatas 5:1, Cristo me libertou. De fato, eu sou livre. Na graça, Colossenses 1:13, Cristo nos tirou do poder das trevas. Então, não tem campanha de libertação do diabo. Que diabo? Se Hebreus 2:14, Paulo disse que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Como campanha de libertação do diabo? Não, porque o demônio, que demônio? Que demônio? Colossenses 1:13, nos tirou do poder das trevas. Uma outra versão, nos libertou do império das trevas. Uma outra terceira versão, nos libertou do império de Satanás. 3 versões, ó. Nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:14. Em quem temos, não é quem sabe, talvez um dia eu terei, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então não tem essa de vir na frente para o pastor orar para Deus perdoar os seus pecados.
Colossenses 1,14. Os pecados já foram remidos pelo sangue de Jesus. Está claro ou não está claro? Quem pode falar graças a Deus, Abba Pai? Quem pode falar? Esses dias um pastor me perguntou assim. Olha como o pastor perguntou. Se eu fosse ele, não chegaria dessa forma, né? Mas o pastor perguntou assim: que negócio é esse aí que não há pecado? Não existe pecado? Aí eu falei para ele assim, ora, o que diz Hebreus 9:26? O que diz? Aí ele foi correndo lá. Hebreus 9:26. Para que pela sua morte aniquilasse o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, tanto Cristo na cruz, Hebreus 2,14, aniquilou o diabo, como Cristo na cruz aniquilou o pecado pela sua morte. Hebreus 9:26. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está escrito. A questão é que, se o pastor não sabe que o pecado foi aniquilado, você imagina o povo. Se o pastor que está na frente com a Bíblia, se ele não sabe, se ele não entendeu que o pecado foi aniquilado, você imagina as ovelhas. É assim que estão as igrejas evangélicas. Cego guiando o cego. Os dois sem entendimento. É ou não é? Começa a me ouvir, irmão, de quarta-feira, de domingo. Vem aqui ao vivo. Aqui ao vivo o frango é assado na hora, irmão. Vem aqui de quarta-feira, traz sua Bíblia, traz um caderno, uma caneta. Vem de quarta, 7h30. Vem de domingo, às 18 horas. Traz a Bíblia, você que crê na Bíblia, você que crê em Deus, você que crê na Bíblia. Nossa, esse pastor ele falou umas coisas que eu nunca ouvi. Nunca ouviu porque você não lê a Bíblia. Você nunca ouviu. E se lê, está cego. O cego não enxerga. É ou não é verdade? Como é que vai enxergar se está lendo assim, ó? Olha como que a pessoa lê. A pessoa lê a Bíblia assim, ó. Parece o Mr. Magoo. Lembra do Mr. Magoo? Então a pessoa está assim, ó. Ela até folheia a Bíblia, fica folheando, mas o crente Mr. Magoo, ele não enxerga, ele é Mr. Magoo. É Mr. Magoo já faz 40 anos, faz 30 anos que é Mr. Magoo. Então o Mr. Magoo folheia para cá, o Mr. Magoo vai na faculdade teológica, o Mr. Magoo faz seminário, o Mr. Magoo, mas ele não enxerga. É ou não é verdade? Passa a me ouvir que seus olhos vão ser iluminados. Você vai começar a enxergar na hora, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Passa a me ouvir. Que eu vou começar a pingar uns colírios nos seus olhos, sabe? Abre o olho, abre aí. Abre o olho que eu vou pingar uns colírios, você vai começar a enxergar rapidinho. Quem começou a enxergar aqui, hein? Vocês aí que estão ao vivo aí. Quem começou a enxergar aí? Dá um glória a Deus. Depois que eu comecei a pingar uns colírios nos seus olhos, né? Aí começou a enxergar, né? Glória a Deus. Diga, graças a Deus. Não existe maldição hereditária. Posso ouvir um amém? Principalmente para quem está em Cristo. 2 Coríntios 5. Olha aqui a nossa real situação. A nossa real posição diante de Deus. Diga, a minha real posição diante de Deus. Diga, é 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, levanta a mão quem está em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, ele ainda continua um pecador igual era na lei, amém? Não é? Ele não continua um pecador como era na lei? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, nova criatura é. Por quê? As coisas velhas já passaram. Tudo está consumido. Olha, tudo se fez novo. Não é a mesma coisa? Amém, abençoados? Eu pergunto, sou obrigado. Está claro ou não está claro? Você começa a enxergar, você não começa a enxergar? 2 Coríntios 5,17, você é uma nova criatura. Você pode não parecer, mas você é.
É porque falaram que eu sou feio. Não, não estou falando da sua carne. Feio você é mesmo, vai fazer o quê? Isso não tem como mudar. Mas eu não te conheço segundo a carne. Quem é nova criatura é o Espírito. Diga, Abba, Pai. E quando você recebe a graça, além de começar a enxergar, você começa a ficar mais bonito. Ou pelo menos menos feio. Amém, abençoados? Eu falei para lá esses dias. Peraí. Eu falei para lá, não falei para vocês duas. Você está tão bonita, não falei? A beleza de Cristo, a beleza do Espírito Santo. Vocês viram como que a pastora estava bonita domingo? A beleza de Cristo, abençoado. Aqui não tem Miss Brasil, não. A beleza da graça. Cristo em nós. A esperança. Você viu o rosto do Igor como que estava domingo? Nossa, igual o Estevão, quando olharam para ele, viram como o rosto de um anjo. É assim que é. Bonito, a graça de Deus é a graça, não é outra coisa. Amém, abençoados? Diga comigo assim, não existe maldição hereditária para quem está em Cristo. Amém? Veja Hebreus 10, por favor. Estamos terminando já, olha aí Hebreus 10. Não tem como ter maldição para quem está em Cristo, irmão. Os evangélicos caíram no conto do sistema. Vem aqui fazer a quebra de maldição. Por quê? Você que não consegue um emprego. Mas no Brasil, você pensa que é fácil arrumar emprego no Brasil? Mas é que eu estou desempregado. Mas estar desempregado não é maldição. Isso é sociologia. Uma empresa que admite 1.000 funcionários. Só tem uma empresa na cidade. E ela admite 1.000 funcionários. E mora 20.000 pessoas nessa cidade. Posso falar, irmão? 19.000 vai ter que vender sorvete, vai ter que fazer pãozinho, vender bolo, ser sapateiro. Não é? Cultivar tomate, cenoura, vender alface, vender cachorro-quente. Não é? Então não é maldição de alguém estar desempregado? Porque se ele mora numa cidade que tem 20.000 pessoas, só tem uma fábrica, na fábrica só admite 1.000 e tem 20.000 na cidade, então não é maldição na minha vida. É que tem 20.000 pessoas para 1.000 empregos. 1.000 vão entrar, 19.000 vai ficar de fora. 19.000 para fora? Bom, 5.000 vai começar a vender chocolate, vender suquinho, vender pipoca, vender salgadinho, vender bolo lá. 5.000. Então sobrou 19 menos 5, 14.000 ainda está desempregado. 14.000. Bom, um vai ser feirante, né? 1.000 vai ser feirante, já é 13.000. Mais 1.000 vai ser costureiro, o outro é engraxado. Irmão, não tem emprego, mas faz o trabalho. O trabalho é você que faz, irmão. Não fica com essa conversa fiada aí. Eu não estou trabalhando porque eu não consigo emprego. Vai trabalhar, vagabundo. Não consegue emprego? Como não consegue emprego? Tem médico que tem diploma, formado, médico, dentista, advogado, engenheiro, que trabalha até de gari. Eu conheço um médico, advogado, que vende, no Rio de Janeiro, como que é? Mate. Rio de Janeiro eles falam mate. Lá eles matam mesmo, né? Mas é outro mate. Mate! Não, é outro mate. O mate que eles falam é o chá. No Rio de Janeiro é o chá. Cuidado quando você estiver na praia, hein? Se estiver na praia no Rio de Janeiro, mate! Você já fica com medo. Não, mate é o chá. Eles vendem um barril assim, térmico, vende mate. Chá, mate. Deve ser preguiça, né? Por que já não fala chá, mate? Se eu estiver na praia do Rio de Janeiro e falar mate, eu já vou sair correndo. Mate quem? Eu já vou sair correndo. Mate no Rio de Janeiro é chá. Chá mate. Então tem gente que vai vender chamate, tem gente que vai vender cachorro-quente. Então, irmão, se não tem um emprego, tá claro ou não tá claro, hein? Se não tem um emprego, você monta uma barraquinha, vende meia, vende cueca, vende chinelo, vende brinco. Não sei, irmão. Amém? Vocês são guiados pelo Espírito Santo, amém? Não fica com essa conversa aí, porque eu não estou achando emprego. Ô mãe, a senhora que é mãe,
Você tem 2 vagabundos que não faz nada, que falou que não vai porque não tem emprego, né? Faz 2 formas de bolo e dá para eles vender. Põe no colo deles assim, põe um barbante aqui, num tabuleiro, e sai para eles vender aí de casa em casa. Ah, não, mãe, eu sou boy. Não, o boy não. Se eu vou vender bolo na rua, o que vão pensar de mim? Tá bom, boy. Então, ô mãe, não dá celular para ele não, tá? Não fica criando vagabundo em casa, cara com 18 anos nunca trabalhou. Ixi, escapou isso aqui. Mas tem uns de 22 que nunca trabalhou até hoje. E você fica dando celular pro cara. Está criando o cara errado. Depois vira ladrão, bandido, safado. É culpa de quem? De Deus? Culpa do diabo? De quem que é a culpa? Se você, em vez de incentivar a trabalhar, fica só sustentando o cara. Ah, desculpa, não é nem meu assunto. Mas eu fui criado a ser homem. Eu fui ensinado a ser homem. Eu ensinei minhas filhas a ser mulher. Tem que trabalhar. Não vai encostar em ninguém, não. Você acha que eu vou dar celular para a filha de 30 anos? Ah, olha para minha cara. Então não tem essa conversa que não acha emprego, não tem essa conversa que Deus não ajuda, não tem essa conversa, o diabo está se levantando. Que diabo se levantando, rapaz? Vai trabalhar, vai vender uma forma de bolo na rua. Eu duvido que se um crente, alguém que crê em Deus, pegar uma forma de bolo, sair de casa em casa, olha o bolo de cenoura, bolo de laranja, ô tia, boa tarde, ô abençoada, compra um bolo aqui para me ajudar. Eu duvido que ela não compre um bolo. Eu duvido que não compre, que alguém não vai vender o bolo. Quanto que é o pedaço de bolo? R$2, 3. Eu duvido que ninguém vai comprar um bolo. Eu paro de ser pastor se você sair com a bandeja de bolo e não vender nenhum. Eu paro de ser pastor, eu fecho a igreja. Mas primeiro você tem que ir, né? Você ficar até o meio-dia dormindo não vai dar certo, né? Tá aí a aposta. Eu deixo de ser pastor se você que crê em Deus sair na rua para vender uma forma de bolo e não vender nenhum. Eu deixo de ser pastor. Vende ou não vende? Então não é a questão que não vende, é a pessoa que não quer ir. É ou não é verdade? Aí vai falar que Deus não ajuda. Aí o outro fala que o diabo está se levantando contra ele. Não é isso. Aí vai na igreja evangélica. Irmã, vamos estar orando para Deus abençoar. Para de ser vagabundo, vai trabalhar, rapaz. Amém? Agora, parte da culpa é do pai e da mãe, né? Fica dando celular para quem nunca fez nada. O filho está com 22 anos, não sabe nem amarrar um cadarço. Falei. Mas o filho é seu, o problema é seu, né? As minhas estão criadas já. O problema é o Brasil, né? O problema não é, o problema é o Brasil. Porque você age assim com seu filho e o outro com seu filho. O Brasil daqui 10 anos vai ser o quê? Só vagabundo que não faz nada. É ou não é verdade? Meu pai com 12 trabalhava, eu com 15 trabalhava. Hoje o cara está com 22 e não sabe amarrar um cadarço, meu. É ou não é verdade? Está cheio, conheço um monte de 18 anos que não sabe nada. Você é louco? O cara com 20 anos dirigindo o carro, furou o pneu, ele teve que pagar para o cara vir trocar. O cara não sabe trocar um pneu. Eu vou ficar quieto, hein? Eu vou ficar quieto, que você não pode me suportar. Você com 20 anos não sabe trocar um pneu de um Kwid, um carrinho de brinquedo, Uno. Você não sabe trocar o pneu de um Uno. Parou a conversa. Deixa eu voltar na pregação. O mundo está indo para esse lado, né? Brasil, né? Hebreus capítulo 10. Agora o pai e a mãe ficar só dando celular para o cara que não trabalha, mas aí fica fácil, hein? Hebreus 10, 14. Paulo deixou claro que não existe a tal da quebra de maldição. Por quê? Hebreus 10, 14. Porque com uma só oferta, Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Amém? Nos libertou para sempre. Amém? Nos abençoou para sempre. Amém? Nos salvou para sempre. Amém? Ele quebrou a maldição para sempre. Amém? Então o Gálatas 3,13 diz o quê? O Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E o Hebreus 10,14 diz o quê? Que o que ele fez por nós, nos fez para sempre. Logo, Gálatas 3,13 com Hebreus 10,14, Cristo nos resgatou da maldição da lei para sempre. Amém? Então, quando acabar o para sempre, aí você me chama para fazer a quebra de maldição. Amém? Porque Cristo me libertou para sempre. Quando acabar o para sempre, aí eu faço a quebra de maldição. Ou seja, nunca. Uma salva de palmas ao Senhor, que nos dá entendimento.
Em Cristo nossa herança, irmão, não é maldição não. Abre em Romanos capítulo 8. Em Cristo, a graça é o reino de Deus em nossas vidas. Em Cristo, a nossa herança, irmão, não é maldição não. Amém, abençoados? Romanos 8, 16. Quando o Espírito Santo me pega para falar, não tem conversa, hein? Não tem conversa não. É doido, um cara com 22 anos não sabe amarrar um cadarço, mano. Só em casa dormindo até meio-dia. É louco. Tinha um aí que o pai ia trabalhar às 6 da manhã, e o pai indo trabalhar e o filho indo dormir. Ué, indo dormir como? Virava a noite jogando videogame? Seu filho vira a noite jogando videogame? Você vai dormir cansado, trabalhou o dia inteiro. E ele jogando videogame. Aí, quando você sai de manhã para ir trabalhar, ele está indo dormir, porque, coitado, né? Ele jogou videogame a noite inteira. Coitado do seu filho. Meu pai tinha um ditado assim, ó. Enquanto existir trouxa, malandro não passa fome. Você não trabalhar e seu filho ir dormir porque jogou videogame a noite inteira, irmão, aí não dá para conversar, né? Não tem mais o que falar. Né? Romanos 8, 16. Aí, pastor, eu não sei o que fazer com meu filho não quer saber de nada. Mas claro que ele não quer saber de nada. Esses dias você deu para ele um tênis da Nike, e o mês passado deu um celular, e no mês retrasado você deu uma televisão de 50 polegadas, e é claro que até eu também não ia querer saber de nada. É ou não é verdade? Ai, pastor, eu não sei o que fazer com meu filho, ele não quer saber, ele não quer trabalhar. Mas claro que não quer. Ele está igual um rei, está igual um príncipe. Romanos 8, 16. Irmã, criou errado, agora fica pedindo oração, né? Oração não arruma isso aí não, mano. Amém? Falei, oração não arruma vagabundo, irmão. Dá uma enxada, ao invés de você orar para eles, dá uma enxada para ele que é melhor, tá? Romanos 8, manda ele levar lá, leva ele lá na chácara, Deus proverá para ele carpilar. Vai lá arrancar uma mandioca, vai lá arrancar uma mandioca. Tem um pé desse tamanho, está 2 anos no pé, ela balanga, ela nem mexe. Leva ele lá para arrancar o pé de mandioca. Eu dou R$50 para ele carpilar. Vê se ele quer ir. Claro que não vai querer, né? Romanos 8, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Diga, Abba, Pai. Olha que maravilha. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 17. E se nós somos filhos, logo somos também o quê? Herdeiros. Vem de herança. Diga assim, qual a nossa herança? Está aqui em Romanos ainda. Romanos 14, 17. Aqui é a nossa herança. Romanos 8, 17. Somos herdeiros. Mas herdeiro do quê? Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça. A nossa herança. Olha a herança aqui, ó. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ah, pastor, a conversa do vagabundo. Eu pensei que minha herança era uma picape Hilux. Eu pensei que a minha herança era uma fazenda. A minha herança... Ô, irmão, nós temos 2 naturezas. A natureza carnal, onde você tem um pai da carne, e a natureza espiritual, onde você tem um pai do espírito, que é Deus. O pai da carne, a herança, se ele foi uma pessoa inteligente, sábia, trabalhador, sensato, o pai da carne provavelmente vai te deixar uma herança. Esse é o pai da carne. Se ele tiver uma caminhonete Hilux, se ele morrer, então a picape é a sua herança. Se ele tem uma casa e ele morrer, não é isso? Mas esse é o pai da carne. Está deixando uma herança para a carne. Amém, abençoado? O Macedo está mentindo quando fala que você vai ser empresário, que você vai ter uma fazenda. Tudo isso é mentira para te enrolar, para te amarrar. Por quê? Porque o pai da carne deixará para você uma herança carnal. Mas o pai do Espírito, que é Deus, deixou para você uma herança espiritual. Está claro ou não está claro? Ah, pastor, eu pensei que minha herança era uma fazenda. Eu pensei que a minha herança
era uma chácara. Você não quer nada mesmo, irmão. Você dorme até o meio-dia e você está achando que Deus vai deixar uma chácara para você, irmão. Sério. Sério que você fica a noite inteira jogando videogame e você está achando que Deus ia deixar uma herança, uma caminhonete, uma fazenda. Sério que você pensava isso? Você pensava que a sua herança era essa? Desculpa te decepcionar, tá? Olha a herança do Filho de Deus aqui, ó. Romanos 14, 17, ó. O reino de Deus, que é o nosso Pai, não é comida e nem bebida. Agora, o reino do seu pai terreno e carnal, aí é comida e é bebida. Talvez ele deixou para você lá 3 sacos de arroz, né? um engradado de guaraná. Quer dizer, a sua herança é comida e bebida do pai carnal. Mas do pai espiritual, a sua herança é espiritual também. Amém? Está claro ou não está claro? Ou só eu entendo essas coisas? Não está entendendo? Agora, você quer melhor e maior herança que essa? Romanos 14, 17. Você quer maior herança que justiça, paz? Irmão, você não sabe. Você sabe quanto que vale a paz, irmão? Quanto que vale para ter paz, hein? Tem gente que não consegue dormir. É ou não é verdade? Tem gente que não consegue dormir. Ah, pastor, você não tem problemas? Irmão, eu não estou dizendo que eu não tenho problemas. Eu estou dizendo que eu tenho paz. É diferente. Mas os problemas, irmão, eu enfatizo mais a paz que está acima dos problemas. Aí eu consigo dormir. Agora, quem enfatiza o problema, ele vai matando a paz. Por consequência, não dorme. E vai emagrecendo, e fica doente. Por quê? Porque a mente dele é só problema. A minha mente não é problema. A minha mente é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Por isso que eu reino em vida. A questão é que nós temos 2 naturezas e 2 paternidades. Amém? E eu já preguei, já ensinei isso aqui. A sua verdadeira vida está oculta com Deus em Cristo. Se você vai só atrás da vida terrena e carnal, aí a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo, necas de catibiriba. Ou seja, nunca. Você só vai atrás das coisas terrenas. O que Jesus disse em Mateus 6? Buscai primeiro o reino de Deus. Os caras só lembram de Deus quando está morrendo. É ou não é verdade? Até aqui. Tem gente que quando está morrendo corre para a igreja. Quando você vê o cara que nunca vem, quando você vê ele chegar aqui de quarta-feira, é porque ele está desempregado. Escapou isso aqui. Ou está desempregado, ou está brigado com a mulher, ou está doente, ou o médico diz. Aí ele corre para a igreja. Desculpa, irmão, sou obrigado a falar a verdade. Vai no nosso canal no YouTube. No YouTube, ó, Ministério Graça e Apostolado. Procura lá o tema, coloca na busca. Qual é a sua desculpa? Ministério Graça e Apostolado. Procura lá. Procura lá, irmão. Qual é a sua desculpa? Ai, Senhor, eu comprei umas terras e eu não posso ir, porque eu tenho que ir lá ver a terra. E você? Ah, não, Senhor, eu me casei e eu tenho um casamento e tal. E você? Não, Senhor, por quê? Tá bom, legal. Mas para o céu você quer ir, né? Reinar em vida você quer, né? Anjos em seu favor, você quer, né? Milagres e sinais de Deus é o que você mais quer, né? Procura lá no nosso canal no YouTube. Qual é a sua desculpa? Vamos terminar com Salmos 100. Eu deixei esse texto por último. Qual que é a sua desculpa, hein? Felizmente, o ser humano é isso que você está vendo, irmãos. É ou não é verdade? Quando você quer ver o cara vir para a igreja, é quando o médico fala que ele está doente e com câncer e que não... É ou não é verdade? Corre para a igreja. É ou não é verdade? Ser humano não tem jeito, irmãos. É ou não é verdade? E tem uns pior que esses aí, que mesmo com câncer não vem. Esse é o pior dos piores. Então vai morrer, irmão. Fazer o quê? Não foi o que o Ezequias fez, né? O Ezequias buscou a Deus. Tem uns que nem nessa hora não buscam a Deus. Mas, Gálatas 6,5, né?
Cada um levará o seu próprio fardo. Vamos terminar com Salmo 100. O assunto hoje foi a heresia da quebra de maldição. Diga comigo, não existe maldição hereditária para quem está em Cristo. Diga, em Cristo a nossa herança é o reino de Deus. Está claro ou não está claro? Salmo 100, vamos terminar com Salmo 100, versículo 5. Olha que lindo, hein? Olha que maravilhoso, hein? Olha como que vai te trazer paz. Porque a paz não vai vir do nada, tá, irmão? A pessoa está só no forró. Só que está no forró, está na balada, está no pagode, está no pancadão, está no baile funk. Como que ele vai ter paz? É ou não é verdade? Vai ter paz como? Ou quando? Mas se você busca o reino de Deus, Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus. Se você busca as coisas de cima, Colossenses 3, buscai as coisas que são de cima. Aí você vai ter paz, você vai ter o gozo do Espírito Santo, por consequência vai ter prosperidade, vai ter saúde. Mas você só quer que Deus, você quer que Deus vá na sua casa, irmão. Não é? Você sabe quantas pessoas eu conheço assim, que não quer nada? Então tá bom, irmão, você não quer nada, tá bom. Você é você, eu sou eu. Salmo 100, verso 5. Porque o Senhor é bom. God is good. Porque o Senhor é bom. Salmo 100, 5. E o seu amor dura para sempre. For the Lord is good. For the Lord is good. And his mercy endures forever. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se. Cadê a caneta? Não é a maldição hereditária, não, hein? Salmo 105, ó, sublinha. A sua fidelidade se estende de geração a geração. Tá bom assim? Tá bom assim? Maldição sobre a sua vida tem? Não, pastor, que eu estou com uma doença. Ah, irmão, doença é coisa de quem está vivo na terra, né? Até Lázaro ficou doente. Até Ezequias ficou doente. Até Paulo ficou doente. Como é que você vai associar uma doença a uma maldição? Não, porque eu estou desempregado. Oh, mas quantos na Bíblia? Paulo fazia tendas. E por aí vai. Quantos na Bíblia e quantos na vida? Então você não pode associar a doença, você não pode associar um desemprego. Sociologia. Problema social. Estão me entendendo o que eu estou falando? O que é um problema social? Olha a vergonha da segurança pública no Brasil. Quer ver ficar pior? Olha a vergonha da segurança pública em São Paulo. Quer ver ficar pior? Olha a vergonha da segurança pública no Rio de Janeiro. A vergonha. Quer ver melhorar? Vai morar na Suíça. O índice de roubo lá é quase zero. Ah, então não é que o diabo está no Brasil? Então não é o demônio que está no Brasil? Então o problema do Brasil é o brasileiro. Porque se você for morar na Suíça, lá ninguém rouba celular, irmão. Lá ninguém rouba moto. Lá ninguém pula janela para entrar dentro de sua casa. O índice de roubo é quase zero. No Japão, não se rouba celular igual é vergonhoso em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Brasil. Por que no Japão não se rouba celular? Porque no Japão todo mundo tem celular. Porque é acessível. Isso é governo, tá? Isso é organização do governo. Então o governo dá condições para todo ser humano do Japão ter um celular. Como ele tem uma camisa, como ele tem um sapato, como ele tem uma roupa. Então, por que vai roubar um celular? 1000 japoneses. Os 1000 têm celular. Por que eu vou roubar o celular? Afora não ter o comércio paralelo. No Japão não tem isso. Então lá no Japão não tem roubar celular. E no Brasil? Você tem o celular? Eles roubam e matam. Você tem um celular ruim?
eles roubam o celular ruim e matam a pessoa. Você não tem celular, então você vai morrer porque você não tem celular. Não é assim no Brasil? A maior vergonha que eu tenho é de... Olha, deixa eu ficar quieto. Que saudade deixou o JK. Moacir Franco, né? Peixe livre na terra. Uma vergonha que eu tenho é esse lugar chamado Brasil. Vou falar de segurança pública aqui, irmão, vou até chorar. Então, deixa eu falar do governo do céu para terminar essa ministração. Sabe como que é o governo do céu? Cujo rei usa um governo teocrático. Theos, Deus. Cracia, governo. Teoscracia. Do hebraico theos. Theos, cracia. Theos, Deus. Cracia, governo. Teocracia, governo de Deus. Aqui, a constituição do governo de Deus. Que é a que eu vivo, tá? Tá claro? A constituição que eu levo à risca é essa aqui, ó. Diga, por quê, pastor? É porque a nossa pátria está nos céus. Está claro ou não está claro? Se nossa pátria está no céu e eu tenho a Constituição, você acha que eu vou usar a do Brasil? Eu estou vendo que a do Brasil não funciona. Não funciona. Cadê a segurança pública? Diga assim, que segurança que você usa então? Diga isso. Eu uso a segurança do céu, de Hebreus 1:14. Que os anjos são espíritos ministradores, enviados para me servir. A segurança que eu uso é do Salmo 91, que Deus dá ordem aos seus anjos para me guardar e me proteger. É a segurança que eu uso, é essa. Você está achando que eu estou querendo na polícia? Hã? Está claro ou não está claro? Então deixa eu ler aqui o que diz a Constituição da nossa pátria que está nos céus. Amém? A Constituição diz assim, ó, para terminar, Salmo 100, verso 5. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E a sua fidelidade, tá? Não é maldição não, tá? A sua fidelidade se estende ou dura de geração a geração. O amor de Deus, a fidelidade. Agora, sobre o que o ímpio faz, o profeta disse que o que o ímpio fizer, a impiedade cairá sobre ele, porque foi ele que fez. Paulo concluiu dizendo que cada um leva o seu próprio fardo. Está claro ou não está claro, hein? Uma salva de palmas ao Senhor pela ministração de hoje. Sua melhor salva de palmas, para quem entendeu. Abba, Pai. Agora, para terminar, você quer melhorar a sua mente? Você precisa fazer uma limpeza da sua mente, tá? Ó a escova aqui, ó, para limpar a sua mente. Ó, você pega aqui esse sabão, tá? E pega essa escova, esfrega o sabão e a escova, tá? Na mente, para você limpar a sua mente, para destruir os maus pensamentos. Agora, se você não toma banho, irmão, se você não se esfrega, irmão, aí a culpa não é de Deus, a culpa não é do diabo, e a culpa também não é minha, né? Está aqui o sabão, está aqui a esponja, para você esfregar e limpar, deixar a mente limpinha. Amém? Só me chamar no Zap aí, no YouTube, no nosso canal, vem buscar aqui no ministério, para você limpar sua mente. A melhor salva de palmas é até domingo. Palmas ao Rei Jesus. Até domingo pela fé, graça e paz, graça e paz, graça e paz.